Muito bem, o Corinthians tem uma semana decisiva aí pela frente, para quê? Para segurar o Thales Magno, né? O empréstimo é uma das preocupações dessa semana. Uma delas é o jogo de amanhã pela Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. Depois do empate fora de casa, o Corinthians precisa vencer, mas vamos combinar, o Central da Venezuela não deve fazer muita resistência. E agora outra preocupação é em relação ao Thales Magno. Essa semana vai ser decisiva na tentativa de prorrogar o empréstimo do jogador junto ao New York City, da MLS. O jogador está emprestado até julho. O clube americano tem a expectativa de vender o Thales Magno e o Corinthians tem a opção de compra, mas considera o valor alto de 13,5 milhões de dólares, o que seria 77,2 milhões de reais na cotação atual. Olha, Renato, eu não sei não, mas se o Corinthians contratar o Thales Magno, alguma coisa está acontecendo que a gente não sabe o que é, com a quantidade de dívida que o Corinthians tem. Pois eu sei o que é. É irresponsabilidade do Augusto Nunes. O Augusto Nunes, que estava no momento praticamente sendo empichado, conseguiu, gastando uma fortuna, montar um time que começou a jogar bem, que é a melhor campanha do Campeonato Paulista, e terminou o Campeonato Brasileiro com uma sequência de vitórias impressionante. Então, o Augusto Nunes percebeu que isso aí, pelo menos por um tempo, dá certo. E ele continua gastando como não houvesse amanhã. O Thales Magno não vale esse dinheiro todo, gente, pelo amor de Deus. O Thales Magno é um bom reserva, nada além disso, né? Então, o Corinthians não poderia contratar, obviamente, não deveria contratar. Mas o Augusto Nunes, agora, ele percebeu que soltar cheque sem fundos... Augusto Melo, eu sempre chamo ele de Augusto Nunes, o jornalista. O Augusto Melo percebeu que soltar borrachudo na praça, lembra da época do borrachudo, do cheque? Sim. Batia aí, voltava. Hoje em dia, eu não sei nem se alguém ainda faz cheque, mas o Augusto Nunes faz cheque sem parar e simplesmente não paga depois. É inacreditável. Eu continuo a dizer que o Corinthians, apesar de ter montado um bom time, é inegável que ele montou um bom time, mas ele não tem condições de pagar esse time, e ele caminha a passos largos para cruzeirar. Eu digo sempre cruzeirar, porque eu me lembro do Mitair, lembra do dirigente, o Itair, que lá em Minas era chamado de Mitair, de tão genial que achavam, que também fez um time do Cruzeiro, que foi bicampeão da Copa do Brasil, e quando as contas chegaram, ele simplesmente caiu para a segunda divisão, ficou lá 2 anos, teve que ser salvo pelo Ronaldo Fenômeno. Então, eu acho que o Augusto Melo está fazendo uma melança lá na dirigência da diretoria do Corinthians, e essa conta vai chegar. Você pagar esse dinheiro, você dever a todo mundo como você deve, e pagar esse dinheiro pelo Thales Magno, isso é o tipo da coisa que, se o futebol houvesse um mínimo de fair play financeiro, não poderia. Sabe, só que você está devendo isso aqui, você tem um transfer ban aqui, você não pode contratar ninguém. Mas não, no Corinthians é gastar, enquanto não mudar a regra, enquanto não houver o fair play financeiro, nós vamos ter vários dirigentes do tipo do Augusto Melo fazendo essa loucura. É um péssimo exemplo. Bom, uma notícia que não é ruim para o Corinthians, Arnaldo, ao menos o nosso Ricardo Perrone aqui informa que a Justiça de São Paulo negou pedidos feitos pela empresa do agente André Cury e do empresário Walter Caetano contra a liminar que suspendeu as cobranças judiciais do Corinthians. Então, com essa decisão, avança o plano do Corinthians para pagar de forma parcelada 367 milhões em dívidas dentro do processo de regime centralizado de execuções. Então, essa pelo menos é uma notícia menos pior para o Corinthians. O processo aí de pagar essas dívidas, que chegam a 367 milhões só que estão nesse regime, avança aí. Mas, enfim, tem muitas outras dívidas do Corinthians. Como diz você, né? Faz hoje e depois a gente vê. Isso vem sendo o lema política desse governo, como descreveu o Renato. O Corinthians está contratando o Angileri, lateral esquerdo que jogou no River Plate, estava na Espanha. É o 4º lateral esquerdo do Corinthians. 4º, né? Eu não duvido que contrate em definitivo o Thales Magno, que é um jogador muito importante. Não duvido. Não sei com qual dinheiro. Me surpreende também o movimento e a janela do Santos, né? Que também tem sérios problemas financeiros e está contratando a granel, né? Mas é isso, não tem regulamentação, vejo amanhã e acho que as últimas janelas do Corinthians foram também todas poupudas.
O Tales, eu acho que ele tem uma vantagem sobre os demais, né? Ele é mais jovem, ele é mais versátil, joga em qualquer posição do ataque, e por isso que ele custa mais. A primeira movimentação de contratação do Augusto Melo foi com compra de direitos federativos, algumas absurdas, como aquela do Pedro Raul, vocês lembram? Agora está emprestado Sim. ao Ceará. O Corinthians pagou uma bala lá pro clube mexicano, fez um contrato de 5 anos, o cara ganhava e aí não deu certo, agora foi emprestado para o Ceará. E vai ficando assim, né? O Corinthians pagando parte dos salários, aliás. Aí contratou também para o direito federativo o Félix Torres, o Rodrigo Garro, o Palácios, que é um dos laterais esquerdos agora, que está no final da fila. E na janela do meio do ano, ele optou por fazer empréstimos e trazer jogadores que estavam livres no mercado, como o Memphis Depay, por mais de 3 milhões por mês. É uma coisa... O Corinthians é uma das maiores folhas de pagamentos do país, né? E uma das maiores, e a maior dívida do país, né? Então, se a gente estava discutindo as questões e avaliando se valia a pena o Palmeiras contratar por X um jogador, o Palmeiras que tem as finanças equilibradas hoje, eu acho tudo isso uma loucura bem grande, né? É quase o all-in, né? Em todo momento. E aí, né, a cada movimento desse, só o sucesso esportivo mantém o sonho vivo, né? Então, por isso o Corinthians não pode nem pensar em não ir para a fase de grupos da Libertadores. Por isso o Corinthians tem que ficar nas finais do campeonato para a roda ir girando. E enquanto o time vai ganhando, o Augusto Melo ganha uma blindagem política e a torcida fecha os olhos para a gastança, né? O resultado, ele é imperativo no futebol. E por enquanto o Corinthians está tendo resultado.